Antes do dilúvio, de acordo com a narrativa bíblica presente no livro de Gênesis, existem algumas descrições sobre como era a Terra naquela época. Há muito tempo, em uma era esquecida pelos livros de história, a Terra testemunhou um capítulo extraordinário da existência humana. As páginas da mitologia bíblica nos revelam uma época antes do dilúvio, onde as linhagens humanas pareciam desafiar as limitações do tempo. Neste período distante, Adão, o progenitor da humanidade, caminhava pelos vales verdejantes por centenas de anos. Uma longevidade que desafia nossa compreensão moderna, como se o tempo tivesse estendido seus braços para acomodar uma vida muito além do que consideramos possível. A figura de Matusalém, com seus 969 anos, destaca-se como uma testemunha venerável daquela era. Seus passos ecoavam pelos séculos, um elo entre gerações que transcendeu os ciclos de vida que conhecemos hoje. Uma longevidade que parecia impregnada nas raízes da existência, onde o envelhecimento era uma jornada gradual e majestosa, e não uma corrida contra o inexorável. As pessoas daquela época não apenas viviam mais, mas suas vidas pareciam tecidas com os fios da antiguidade. Histórias passadas de boca em boca, conhecimento transmitido através de séculos, como se o tempo, em vez de apagar as memórias, as preservasse com um cuidado zeloso. Assim, antes do dilúvio, a Terra era habitada por seres humanos cujas vidas se estendiam como as árvores antigas de uma floresta milenar. Uma era em que o tempo era um aliado, e não um adversário implacável, moldando a existência de maneiras que agora só podemos imaginar em nossos mitos e lendas. Crescimento populacional e corrupção na era pré-dilúvio. Numa época onde os primeiros raios de civilização começavam a se expandir, a Terra testemunhava um crescimento populacional notável. Com cada alvorada, as comunidades humanas se multiplicavam, construindo laços e estendendo fronteiras em uma sinfonia de vida e atividade. No entanto, esse período não era apenas caracterizado pelo florescer da população, mas também por um crescente sombra moral que pairava sobre as terras. À medida que as cidades se erguiam, também se multiplicavam comportamentos que desafiavam a ética e os princípios fundamentais. A narrativa bíblica nos conta sobre uma corrupção que se infiltrava nas fibras da sociedade. Era uma decadência moral que, como uma erva daninha, se espalhava por entre as raízes da civilização. A ambição desmedida, a ganância insaciável e a indiferença aos valores fundamentais tornavam-se os pilares de uma sociedade que se desviava do caminho certo. Os laços familiares eram corroídos e as relações entre os seres humanos eram muitas vezes marcadas por traições e egoísmo. Era uma era em que o equilíbrio delicado entre o progresso e a moralidade oscilava perigosamente, e as ações dos seres humanos começavam a atrair a atenção divina. Nessa encruzilhada moral, a Terra experimentava um paradoxo de crescimento populacional e decadência ética. A promessa de uma sociedade próspera e justa estava ameaçada por sombras mais profundas, criando as condições para o próximo capítulo monumental na história da Terra. O dilúvio que lavaria a impureza e daria início a uma nova era. Terra fértil e clima estável na era pré-dilúvio. Numa era antes das tormentas que mudariam para sempre a face da Terra, o mundo se desdobrava em uma paisagem idílica e exuberante. Sob o abraço generoso do céu, a natureza exibia sua plenitude, transformando a Terra num oásis de fertilidade e estabilidade climática. Os campos estendiam-se como mantos verdejantes, alimentando-se do solo rico e nutrido. Agricultores habilidosos cultivavam terras férteis, colhendo frutos suculentos e cereais dourados. Cidades se formavam em harmonia com a natureza, enquanto rios caudalosos serpenteavam por vales frondosos, proporcionando vida e prosperidade àqueles que habitavam suas margens. O clima era uma sinfonia suave, sem as notas discordantes de tempestades ferozes ou extremos climáticos. O sol, em sua jornada diária, banhava a terra em luz dourada.
proporcionando dias luminosos e noites serenas. As estações se sucediam como capítulos em um livro encantado, cada uma trazendo sua própria magia, mas sem os excessos que a natureza desencadearia mais tarde. A agricultura floresce como uma arte, e a promessa de uma colheita abundante era uma constante. Animais e plantas prosperavam em equilíbrio, contribuindo para uma teia intricada de vida. As pessoas viviam em sintonia com o mundo ao seu redor, aproveitando os dons generosos da terra sem esgotar suas bênçãos. Naquela era antes do dilúvio, a terra era um jardim divino, um refúgio de estabilidade e abundância. No entanto, enquanto as sementes da prosperidade eram semeadas, as raízes da corrupção começavam a se entrelaçar, preparando o terreno para a grande purificação que estava por vir. Essas são interpretações baseadas na narrativa bíblica e podem variar de acordo com diferentes crenças religiosas e perspectivas teológicas. É importante notar que a história do dilúvio é um relato mitológico e religioso, e não há consenso científico sobre a existência de um evento global, correspondente na história geológica da Terra. À medida que exploramos os capítulos esquecidos do passado, testemunhamos uma Terra imersa em longas eras, onde a vida pulsava em harmonia com a natureza e a moralidade estava entrelaçada nos tecidos da sociedade. Este relato da era pré-dilúvio, rico em mitologia e simbolismo, nos convida a refletir sobre a fragilidade e a resiliência da condição humana. Se este mergulho na antiguidade intrigou sua mente curiosa, convido você a se juntar à jornada contínua da sabedoria do espírito. Em nosso canal exploramos narrativas fascinantes, desvendamos mistérios antigos e buscamos compreender as profundezas da condição humana através das lentes da espiritualidade e do conhecimento ancestral. Não perca a oportunidade de fazer parte desta comunidade de aprendizado. Inscreva-se no canal Sabedoria do Espírito para embarcar em uma jornada fascinante através de épocas e sabedorias perdidas. Juntos, vamos explorar as tramas intricadas do passado e desvendar os enigmas que moldaram nosso presente. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e embarque conosco nessa busca pela sabedoria que transcende o tempo. Estamos ansiosos para compartilhar descobertas, insights e histórias que enriquecerão sua compreensão do mundo e alimentarão o espírito em sua busca incessante por conhecimento. Seja bem-vindo à Sabedoria do Espírito, onde o passado se encontra com o presente e o aprendizado é uma jornada eterna.